Já estamos gravando. Compartilhar. Tá, pum. Segunda parte de Grécia. Segunda parte do nosso conteúdo de Grécia Antiga, período clássico. Gente, minha barba estava bonita, parte, hein? a gente vai trabalhar com Atenas, o período clássico dos gregos, né? Período helenístico, decadência e as heranças do mundo grego. Bom, na aula anterior, no conteúdo anterior, a gente falou sobre Esparta. E vimos que Esparta, do início até o fim, a estrutura política, social, religiosa de Esparta, econômica, se manteve basicamente a mesma. Atenas, a gente vai ter um processo inverso, né? Principalmente na estrutura política de Atenas. A cidade de Atenas, ela ficava na região da Ática, e Atenas ela foi formada pela fusão de dois povos que já existiam na região, aqui os eólios, e depois com a chegada dos jônios, que predominaram na região e conquistaram essa região e se tornaram um grupo dominante, um grupo predominante na cidade de Atenas, certo? Num primeiro momento, você vai ter dentro de Atenas uma estrutura política baseada em uma monarquia. Então a gente tem que saber disso, tá aqui, ó. Em primeiro momento, a estrutura política de Atenas é uma monarquia. Então, anotem aí. Primeira forma de organização política de Atenas, monarquia. Essa monarquia, ela era, se você colocar numa pirâmidezinha, subiu demais. Se você colocar numa pirâmidezinha, essa monarquia, ela era formada, ela tinha no seu topo o Basileu, tá? O Basileu ficava aqui no topo. Ele era uma espécie de rei, né? Que tinha o controle sobre os assuntos dentro da cidade-estado, só que o poder dele era limitado, principalmente em questões de guerra, justiça e religião. Esse Basileu, ele dividiu o poder com outros dois mecanismos de controle. Os arcontes, que estavam aqui abaixo do Basileu, e o Areópago, que estava abaixo dos arcontes. Né? Então, só vocês seguirem. Os arcontes estão aqui, abaixo do Basileu, ok? E o Areópago, que era uma assembleia que ficava aqui abaixo dos arcontes. Tá? Esse Areópago, ele era formado por um grupo social bem específico. Ele era formado por um grupo de indivíduos, que eram os eupátridas. Eupátridas significavam os bem-nascidos. A nobreza. Eupátridas significa os bem-nascidos. Meninos, muita atenção para isso daí. A gente está vendo e falando de uma estrutura social inicial de Atenas, tá? É a estrutura social inicial, lá no período arcaico ainda. Quando a gente entra no período clássico, essa estrutura social, ela muda completamente, tá bom? Vamos tentar acompanhar essa linha de raciocínio. Rodrigo, eu vou ter que decorar isso tudo? Não, não vai ter que decorar isso tudo. É para você tentar entender, mas você não tem a necessidade de decorar. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa no chat. Beleza, então, vamos lá. Esses eupátridas eram o grupo dominante, socialmente dominante da cidade de Atenas. Então, você tem uma assembleia nesse período monárquico que é composta apenas pelos eupátridas. Acima dela, você tem o Conselho dos Arcontes.
seria como se fosse um ministério formado por 9 arcontes. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Esses eupátridas, eles foram enfraquecendo o poder do rei, e de pouco a pouco, o poder do rei ele foi sendo diluído, e o rei acabou virando um arconte. O próprio Basileu, ele acaba virando um arconte, e ele vai fazer parte desse conselho dos arcontes. Cada arconte controlava um setor da cidade. Então você tinha um arconte que era o chefe do exército, um arconte que era o chefe religioso, um arconte que era o chefe do poder judiciário, economia, assuntos políticos. Cada arconte cuidava de um setor. Isso, olha bem, de uma monarquia, você já migra para um sistema de aristocracia, onde você tem um grupo de indivíduos privilegiados governando. O sistema político de Atenas já modifica. Esparta permaneceu monarquia do início até o final. Tá? Dentro ainda dessa cidade de Atenas, e dentro dessa estrutura política, a cidade de Atenas, ela vai ter uma estrutura econômica. A estrutura econômica de Atenas, ela foi sempre muito baseada nas atividades comerciais, principalmente o comércio marítimo. Né? E se você tem na atividade comercial, a principal atividade da cidade de Atenas, é normal a gente imaginar que o grupo dominante, a camada dominante da cidade-estado de Atenas, vão ser os grandes proprietários e os grandes comerciantes da cidade. Se a gente então começa a analisar a estrutura social da cidade, a gente vai ter no topo da pirâmide social, não é a política. No topo da pirâmide eu tenho os eupátridas, os bem-nascidos, grandes comerciantes, grandes proprietários, os demiurgos, que eram comerciantes, às vezes não tão prósperos, ou não de famílias. Vou reforçar a minha própria fala. Agora a gente está vendo a estrutura social e não a estrutura política. Anteriormente, a gente viu a estrutura política, como se governava Atenas. Agora a gente está vendo a estrutura social, os grupos sociais que vão governar Atenas através da estrutura política que vai evoluir pelas necessidades de Atenas. Tradicionais, e além desses comerciantes, os demiurgos também eram formados por artesãos prósperos, artesãos ricos. Abaixo deles, os georgóis e tetas, que eram os pequenos agricultores, e os tetas, que eram os trabalhadores livres, que viviam mais marginalizados. Então, georgóis, pequenos agricultores; tetas, trabalhadores livres, que viviam à margem da sociedade. Abaixo deles ainda, você tinha os metecos, que eram os estrangeiros. Então, por exemplo, se chegava um indivíduo que nasceu em Tebas, em Atenas ele era um estrangeiro, porque ele tinha nascido na cidade-estado de Tebas, e não na cidade-estado de Atenas. Na cidade-estado de Corinto, em Atenas ele é um estrangeiro. Na cidade-estado de Esparta, em Atenas ele é um estrangeiro. E abaixo dos metecos, você tem os escravos. Escravos esses que podiam ser por comércio, compra, né, guerras, e pelo nexo, que nós ainda vamos falar mais adiante. Então você tem uma estrutura política que já migrou, de uma monarquia para uma aristocracia, tá? E você tem uma estrutura social que ela vai permanecer basicamente desse jeito aí até o final. Eupátridas, demiurgos, georgóis e tetas, metecos e escravos. Sai, coronavírus. Com o passar do tempo, o que começa a acontecer dentro de Atenas? Principalmente demiurgos e georgóis, Presta muita atenção nisso, gente. Presta muita atenção nisso. Os dois grupos que sustentam Atenas não têm direito nenhum. Então, com o passar do tempo, o que esses grupos vão começar a almejar? Principalmente os demiurgos, óbvio. Mas os georgóis e os tetas vão junto. Presta atenção.
demiurgos e georgóis, eles começam a exigir dentro da cidade-estado de Atenas maior poder, maior representatividade, participar das decisões. Eles começam a exigir e começam a causar conflitos dentro da cidade. Eles começam a causar conflitos em busca de seus interesses, em busca de direitos. Eles começam a lutar, uma verdadeira desordem civil, revoltas, exigindo igualdade, etc, etc, etc e tal. É nesse cenário que surgem as reformas e os reformadores de Atenas. Vamos listar alguns aqui. Um primeiro legislador muito lembrado na história é Drácon. Ele vai criar as famosas leis draconianas. Então ele começa a magistratura dele. Então aí é naquela pirâmidezinha política, né, que tinha os arcontes, que tinha um areópago. Agora você vai ter um legislador aqui, você vai ter o legislador, né? E esse legislador, ele vai ser aquele indivíduo que vai ser escolhido, ele vai ser escolhido pelos arcontes e pelo areópago para poder governar Atenas e tomar as rédeas da situação, né? Então, esse primeiro legislador, ele vai estar aqui no topo da pirâmide. Então, ele vai ser uma espécie de um presidente, uma espécie de um governador escolhido pelos grupos dominantes, pelas estruturas políticas dominantes de Atenas. Esse primeiro legislador que a gente vai falar vai ser de Dráco. Sua principal contribuição, ele vai criar as leis draconianas, o primeiro conjunto de leis escritas de Atenas. Né? Até então a lei era oral, era baseada na tradição, não existia lei escrita, você não tinha lei no papel, tudo era baseado na tradição. E aí, às vezes, quando você cometia um crime, se você era um eupátrida, o seu julgamento era um. Se você era rico. E um georgol que cometia o mesmo crime de um eupátrida, o julgamento era outro. Então, quer dizer, se você era rico e poderoso, sua pena era uma. Se você era um pobre, coitado, sua pena, pelo mesmo crime, podia ser muito mais pesada. Então, o que Drácon faz? Ele cria as primeiras leis escritas. E, ao fazer isso, ele vai limitar, pelo menos na teoria, o poder dos eupátridas. Porque aí, tanto Demiurgo quanto os georgóis, eles vão poder exigir que a lei seja aplicada tanto para o rico quanto para o pobre, mais ou menos o que a gente pensa hoje em dia. A desigualdade social ainda continuava, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Ele vai manter o privilégio das oligarquias, só lembrando oligarquia, grupos privilegiados, grupos que governam dentro desse sistema aristocrático. Para tentar... Então, olha só, Dráco, na realidade, o que ele faz é criar uma legislação, uma questão judicial. Mas socialmente ele não mexe em nada. Ele vai criar pena de morte para a maioria dos crimes e ponto. A oligarquia vai continuar mandando, porque só ela que tem direito ao voto, só ela que tem direito a participar da vida pública. Tá? É isso que a gente sabe de Dráco. Insatisfeitos, as revoltas vão continuar, e aí vai entrar Solon na brincadeira. Solucionar esse problema que Solon não conseguiu, para resolver esse problema que Drácon não conseguiu resolver, surge um novo legislador. Esse novo legislador vai ser Solon, que vai governar de 594, né, por um determinado período. Suas realizações vão atuar principalmente no campo social. Por exemplo, ele vai pôr fim à escravidão. Percebam, ele sai do judicial e vai para o social agora. Vai acabar. Ele vai criar um outro mecanismo de poder. Só lembrando a vocês, a gente tinha naquela pirâmidezinha, a gente tinha no topo dela, estrutura política, hein? Os arcontes, abaixo deles o areópago, né? Agora, o que Solon faz? Solon vai criar a bulé. Tá legal? Ele cria a bulé. Bulé, ela era formada por 400 indivíduos. E aí, lembra quando a gente falou da formação das cidades-estados? Que as cidades-estados eram genos, fátrias, tribos, demos, que dão origem a polis. Essa bulé, ela era constituída pelos representantes das tribos que formaram Atenas. Então, cada tribo tinha direito
a eleger número X de representantes. Tá legal? Então, era uma espécie de um senado. E abaixo da Bulé, ele vai criar uma assembleia popular, onde todo cidadão tinha o direito de participar, que era a eclésia. Então, ele cria uma assembleia popular chamada eclésia. E qual era a principal função da eclésia? Aprovar as leis criadas pela Bulé. Todo cidadão ateniense tinha o direito de participar da eclésia. Cidadão, Para você tá? ser um cidadão ateniense, você tinha que ser, nesse momento aqui, você tinha que ser rico, nascido em Atenas e um eupátrida. Nesse momento. Demiurgos não tinham direito, Gorgos não tinham direito, e por aí vai. Solon vai ainda estimular a indústria, desenvolvimento industrial e desenvolvimento comercial dentro de Atenas. Ele vai criar um sistema de pesos e medidas para Atenas, poder praticar suas atividades comerciais. Não existia sistema de pesos e medidas em Atenas. E ele vai proibir a exportação de cereais, quer dizer, ele vai proibir que Atenas venda alimentos para tentar baratear o custo dos alimentos dentro da cidade, né, facilitando assim a vida principalmente dos mais pobres. Uma outra medida que ele vai adotar vai ser a criação da lei da herança. Então é ele que cria a lei da herança, igual a gente tem hoje em dia, a herança, né, e não mais a primogenitude. Durante a ida de metecos, né, ele financia a chegada de metecos para dentro de Atenas, porque os metecos eram principalmente artesãos. Para ajudar a Quem eram os dinamizar a metecos? economia. Os estrangeiros, principalmente artesãos. Lembrar isso, Então, metecos são estrangeiros. Ele estimula a chegada de metecos na cidade. Automaticamente, se você tem mais artesãos, você produz mais e você vende mais, o comércio então se desenvolve mais. E ele vai mudar o critério de cidadania. Olha aí que bacana. Até ele, lembra que eu falei com vocês, que até Solon, para você fazer parte da eclésia, você tinha que ser um eupátrida, rico, etc. e tal. Ele muda o critério de cidadania. Tá? Antes, só podia ser considerado um cidadão quem tinha dinheiro, quem era nascido em Atenas. Tá? Ele vai mudar esse critério. O critério agora não vai ser mais apenas o nascimento. Vai ser um critério censitário. Porque antes você nascia no grupo dos eupátridas. Então, automaticamente, quando você nascia um eupátrida, você já nascia com poder, com riqueza e com direito político. Então, o critério era o nascimento. Você nasceu filho de um eupátrida, automaticamente o seu direito está garantido. Ele muda isso. Ele fala, não, agora o critério para ter direito político não é mais de nascimento. O critério agora passa a ser censitário. É dinheiro. Você tem que comprovar uma renda X para ter direito a participar da vida política. Você tem que comprovar que anualmente você tem uma renda de 100 mil reais. Se você comprovar isso, você tem direito a participar da vida política. Então, entenderam isso? Respondam aí para mim, ou no chat ou pelo áudio. Alguma dúvida? Ou pelo chat ou pelo áudio. Eu estou vendo os dois. Posso seguir? Vamos tocar então. De grana. Rodrigo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que antes o poder e o direito à cidadania ficava apenas na mão dos eupátridas, os bem-nascidos. Você só tinha direito a participar da vida política se você tivesse nascido em famílias abastadas e ricas e poderosas de Atenas, como se fosse uma nobreza. Vamos imaginar então que os eupátridas eram a nobreza. Então só tinha, até Solon tinha direito a ser um cidadão aqueles membros da nobreza. Solon ele acaba com isso. E aí ele diz o seguinte, não, beleza, a família que você nasceu,
Se você é um nobre, você tem o direito a ser um cidadão. Mas, além disso, também eu vou dar direito à riqueza que você tem. Y. Se você tiver dinheiro, você participa da vida política. Então, a participação política em Atenas passa a ser baseada na riqueza. Ela passa a ser baseada na riqueza, e não mais no nascimento. E com isso, de novo, ele muda o sistema político de Atenas, que era uma aristocracia baseada na posse da terra, baseada no poder na mão da nobreza. Agora, ele cria um sistema conhecido como timocracia, que é o seguinte: tem o poder quem tem dinheiro. Timocracia é isso, o poder baseado na renda. Então, ó, era uma monarquia, virou uma Cracia, aristocracia, poder, agora já está numa timocracia. riqueza, bens, o posses. seu poder é baseado na renda que você tem. E com isso, dependendo da riqueza que você tinha, você ia conseguindo postos de governo, você ia subindo na hierarquia e você ia conquistando mais poder dentro de Atenas, ao ponto de Atenas começar a ser governada sempre pelos indivíduos mais ricos da cidade. E aí começa um período em Atenas conhecido como o período das tiranias. Não tirania de tirano, malvado, matador, que mata todo mundo, mas tirania no sentido de quem tem mais riqueza compra o poder e governa. Entre esses tiranos, um deles... Observem, ó, Atenas passa de uma monarquia, entra em uma aristocracia, que quem governava era a elite agrária. De uma aristocracia vira uma timocracia, quem governa é quem tem maior poder econômico. Vão observando isso, hein? Olha como vai mudando. Foi Pisístrato. Ele foi um tirano, ele foi um governante em Atenas, com o caos social que a cidade de Atenas vivia. Então, Pisístrato, ele tem essa visão. Vamos criar emprego e vamos gerar renda e vamos acalmar os conflitos sociais. A gente fala hoje em dia a democracia. Foi Clístenes que governa Atenas. Quem cria a democracia mesmo em Atenas é esse cara aí, Clístenes. O que Clístenes faz para ser lembrado e ser considerado o pai da democracia? Primeira coisa que ele fez. Lembra que eu falei para vocês que a Bulé ela era formada pelas tribos que formaram a cidade de Atenas? Então, ele vai fazer uma redivisão social das tribos atenienses. E aí ele vai dividir a população de Atenas em 10 tribos formadoras. A Bulé era formada por 400 membros. Imagina que ele divide Atenas em 10 bairros, em 10 comunidades. Cada comunidade tinha direito a indicar 50 membros para participar da Bulé. 10 vezes 50, 500. Entenderam? Beleza? Ele vai ampliar para 500. E vai determinar o seguinte: cada tribo tinha o direito a escolher 50. Cada tribo tinha direito a escolher 50. Cada bairro, cada comunidade. Representantes para Bulé. Então, ele meio que equaciona, ele faz uma divisão mais igualitária na representação da Bulé. Olha que bacana isso. E ele também vai conseguir ampliar o número de indivíduos participando da eclésia, da Assembleia Popular. Que todo cidadão tinha direito a participar. Que Solon tinha mudado o critério de cidadania? Qual o critério de cidadania que Solon tinha criado? Para ser um cidadão em Atenas, você tem que ter grana. Mandava quem tinha dinheiro. O que o Clístenes faz? Clístenes, ele muda o critério de cidadania. Olha aqui. Ele determina o seguinte, que será um cidadão em Atenas, todo homem, adulto, e aqui vem o pulo do gato, filhos de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Então, ele muda o critério de cidadania. Se você é rico ou é pobre, não interessa. Acabou. Desde que você seja filho de pai e mãe ateniense.
Você é filho de nascido em pai e mãe que Atenas. nasceu em Atenas, e você nasceu em Atenas, você é um cidadão, sendo rico ou pobre. Você é um filho de estrangeiro, mas se o seu filho nasceu em Atenas, ele não tem direito a voto. Por quê? Porque você é filho de estrangeiro. Seu pai e sua mãe não eram atenienses. Você nasceu em Atenas, seu pai e sua mãe não nasceram, então você não tem direito a voto. Seu pai e sua mãe nasceram em Atenas, e você nasceu em Atenas, você tem direito a voto. Você é um cidadão. Então, para você ser um cidadão em Atenas, a partir de Clístenes, você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, nascido na cidade de Atenas. E homem? Quem não tinha direito a ser considerado um cidadão, a partir desse critério? Mulheres, estrangeiros e escravos. Todo homem, rico ou pobre, que fosse filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, era um cidadão. Então ele vai ampliar para quase 6 mil indivíduos participando da eclésia. E é bacana que a democracia em Atenas, ela não era uma democracia representativa, ela era uma democracia participativa. O cidadão ele ia lá e participava diretamente das decisões. Então você continua com aquela divisãozinha. Os arcontes, o areópago, a bulé, a eclésia, né? E era essa eclésia que aprovava as leis. Então, uma lei, para ser aprovada, tinha que ser aprovada pelos cidadãos de Atenas. E quem são esses cidadãos? Aqueles nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Né? Ele dá o direito a participar da vida política de Atenas para o pobre, para o rico, para o feio, para o banguelo, para o magro, para o gordo, para qualquer um, desde que fosse nascido e filho de pai e mãe ateniense. Gente, a nossa democracia hoje ela é uma democracia representativa. Você vota em alguém para que esse alguém te represente. Então, em teoria, hoje, os nossos representantes na política, eles deveriam fazer aquilo que nós precisamos e necessitamos. Eles são nossos servidores. Eles são nossos empregados. E deveriam trabalhar por nós. Porque eles nos representam. Eles são a nossa voz dentro do executivo, dentro do legislativo. Então, hoje, eles deveriam fazer todo o impossível para nos atender. Porque a nossa democracia hoje ela é representativa. Eles estão lá nos representando. Eles são a nossa voz. E deveriam fazer, viver, respirar por nós. Não vou dizer o que infelizmente acontece. Em Atenas, nesse momento, a democracia ela ainda era participativa. O cidadão participava diretamente. Ele não votava no Zezinho para o Zezinho representá-lo. Ele ia lá e exigia os direitos dele, dentro da eclésia. Tá? Entenderam isso? Alguma dúvida? Não necessariamente tinha que ser um eupátrida, né? Não. Agora, nesse momento aqui, não. Tá, você está falando lá de Solon. Se você tivesse renda, sendo um demiurgo, sendo um georgol, se você tivesse dinheiro, você participava. Um Solon. O Clístenes, ele vem e acaba com isso. Clístenes vem e acaba com isso. Agora não é nem a questão de dinheiro mais. Você pode ser um pobre banguelo que só tem 2 dentes, um para chupar papelão e o outro para doer. Se você é um pobre que só tem 2 dentes, um para chupar papelão e o outro para doer, mas você é ateniense, filho de Atenas, filho de pais atenienses, você, pobre com 2 dentes, tem direito a participar da eclésia, tem direito político. Tá? A Clístenes muda isso. Entendeu, Pedro? Entenderam? Dúvidas? Vamos para agilizar, para acabar o conteúdo. Posso seguir? Chamada daqui a pouco, hein? Posso seguir? Ninguém responde? Pode continuar, professor. Pode, professor. Não, o Pedro faz pergunta e saiu da reunião. Vamos lá, seguindo, hein? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Ele cria ainda uma pena chamada pena de ostracismo. Um indivíduo que era considerado um perigo para a cidade e para a estabilidade de Atenas é enviado para o ostracismo. Ele é expulso drasticamente com essa estabilidade social, ele vai acontecer. Crescendo, evoluindo cada vez mais. Aí a gente entra no período clássico. Só que a Grécia é ameaçada
pelos persas, e aí os persas declaram guerra, tentam conquistar a Grécia. Lembrem-se Nossa, eu estava com a que a coriza pior Grécia do era que a de formada hoje. por várias cidades-estados, a Grécia não Minha era um rinite império. ataca. Quando os persas tentam invadir a Grécia, essas cidades-estados, elas vão se unir. Então, porque se elas continuassem separadas, cada cidade-estado separada, os persas rapidamente conquistariam a Grécia. Então, essas cidades-estados se unem em uma liga chamada Liga de Delos, ou Confederação de Delos. A sede dessa liga é como se fosse a OTAN, como se fosse a ONU. A sede dessa liga ficava em Atenas, e quem administrava, quem coordenava essa liga contra os persas eram os atenienses. Meninos, olha só. Essa parte agora é uma parte bem, não tem muito que ficar, não tem muito que ficar explicando, detalhando, tá? Então, tá na aula, é só vocês irem lá agora, assistir a videoaula, que já é a fase da decadência da Grécia no período clássico, as guerras médicas, né? Depois vem as guerras do Peloponeso, até que a Grécia é conquistada por Roma. Então, em teoria, um assunto assim, muito mais simples de ser entendido. Não tem mistério. Tá? Assistindo a videoaula lá, que está no ambiente, vocês vão saber. Eu preciso saber que alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem acrescentar, perguntar agora? Já são 12:00. Fala aí para mim. Posso ajudar em alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, né? Vamos lá, registro de presença. Presente. Escreve aí. Vamos lá. Vamos lá. Está acabando o tempo. O rinite do creu. Tem mais gente para responder presente? Manda zap avisando aí, hein? Vou encerrar, hein? Mais gente, mais gente, mais gente. Vou encerrar, hein? Mais ninguém? Então tá, vou fechar, vou encerrar. Encerrei. Tá. Meninos, a gente, então, para aqui, termina o conteúdo que a gente tinha planejado para a quinzena. Deixa eu encerrar de uma vez a gravação também.